Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nessa aula nós vamos iniciar com a correção da atividade anterior do capítulo de magnetismo. Na página 311 eu pedi para vocês fazerem a primeira questão. A primeira questão, ela diz assim, ó. A bobina de entrada de um transformador de campainha elétrica tem 4.000 volts e a de saída tem 400. Se a voltagem da bobina de entrada é 120 volts, qual é a de saída da bobina? Então, nós vamos colocar VP sobre VS, entrada sobre saída, e NP sobre NS, entrada sobre saída. Então, vai ficar assim, ó. VP vai ser 120, que é a voltagem da bobina de entrada. VS é o que nós estamos procurando, que é a entrada é a saída, né? A voltagem de saída. E aqui NP, que é a entrada, é 4.000, dividido pela saída, que ele diz que é 400, né? Então, nós vamos ter que 120 sobre VS vai ser igual a 4.000 dividido para 400 vai dar 10. Faço uma multiplicação em x, ó, eu vou ter que VS vezes 10 é igual a 120. Então, VS vai ser igual a 120, deixa eu pegar aqui um pincel, 120, e o 10 que está multiplicando vem sendo dividido. Então, VS vai ser igual a 120 dividido para 10, que vai dar 12 volts. Então, a voltagem de saída vai ser 12 volts, tá ok? Então, agora nós vamos passar lá para a página... Deixa eu ver aqui. Nessa página aqui não tem, né? Isso. Nós vamos para a página 319, a questão 14, que diz assim: analise cada uma das seguintes afirmações sobre gravitação, eletricidade e magnetismo e indique se é verdadeira ou falsa. Primeira, sabe-se que existem dois tipos de carga elétrica e dois tipos de polos magnéticos, mas não se conhece a existência de dois tipos de massa gravitacional? Verdadeiro. Um ímã pode ser magnetizado pelo atrito com um pano, como se faz para eletrizar um corpo? Falso. 3. Um ímã permanente pode ser descarregado de seu magnetismo por um leve toque com a mão, assim como se descarrega um corpo eletrizado de sua carga elétrica? Falso também. Para um ímã ser desmagnetizado, ele precisa ser submetido a altas temperaturas, tá certo? Então, assinale a sequência vai ficar V, F e F. E, no caso, você vai marcar a letra C. 15. Da palavra aimante, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essa manifestação, considere as proposições. 1. Assim como há ímãs que possuem dois tipos de polo sul e norte, há ímãs que possuem apenas um? Falso. Todos os ímãs têm sempre dois polos, norte e sul. 2. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta? Não, é pelo polo sul, então falsa. 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços. Correto. Então está correto o contido em 3 apenas, letra B. 16. A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século 6 a.C. O filósofo analisou a atração entre pedras de um minério denominado magnetita. Falso, porque não foi Aristóteles, foram os gregos e não especifica na história quem foi, né? A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo? Sim. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX com os estudos de Michael Faraday? Não, foi. O experimento de Ørsted, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados à óptica? Falso também. Então fica falso, verdadeiro, falso, e vocês marcam letra E. 17. Marque a afirmativa correta. Letra A, todos os ímãs possuem dois polos, o polo norte e o sul. O polo sul é o positivo de um ímã, enquanto o polo norte é o negativo? Falso, no ímã não existe polo positivo e polo negativo, viu? B, ao quebrar um ímã e seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo? Não, o ímã é quebrado, mas cada ímã que
é formado, tem o polo norte e o polo sul, não é isso? C. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se repelem. Quando os polos diferentes aproximam-se, eles se atraem. Corretíssimo, pessoal, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa correção, tá certo? E a gente também acaba de concluir o último capítulo de física para esse bimestre. Então, eu acho que eu já falei em aula anterior, mas eu vou repetir. Então, como a gente encerra, eu vou utilizar as aulas de física até o dia da revisão para química. E aí, no dia da revisão, a gente pega um dia especial e revisa física, tá bom? Então, a gente vai seguir com a aula de química, tá certo?